Vamos abrir as nossas Bíblias em Romanos, capítulo 6, dando sequência aos nossos estudos. Romanos 6, e hoje nós vamos ver os versículos 19 ao 23, dentro do mesmo tema, libertos do pecado, servos da justiça. Romanos 6, do 19 hoje, do 19 ao 23. Os irmãos que puderem ficar em pé mais um momento, os que não puderem, assentados mesmo. Diz a palavra do Senhor: falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim agora oferecei os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Porque quando erais escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultado colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Agora, porém, libertos do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que está diante de nós. Que o Senhor capacite agora o teu servo a transmiti-la, Senhor, de forma que o teu povo que está aqui reunido possa entendê-la e praticá-la. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Podeis assentar. Muito bem, meus irmãos, nós então continuamos aqui o que iniciamos no último domingo. Os irmãos estão lembrados, no último domingo fizemos a primeira parte do 15 até o 18, e hoje vamos dar sequência até o 23. E nós falamos como Deus nos liberta do pecado para o servir. Liberta-nos do pecado com propósito de agora o sirvamos. Dissemos que o homem, ele se oferece, penso que os irmãos ainda estão vivos na memória, é o homem que se oferece como escravo. E ele tem duas opções, ou ao pecado ou a Deus, porque ele não pode servir a dois senhores. Ou seja, meus irmãos, devido agora à doutrina do Evangelho, conforme Paulo disse no último domingo através da palavra, através dessa doutrina do Evangelho nós somos libertos do pecado e feitos servos da justiça. Como é que nós somos libertos através da doutrina? Através da pregação, através de ouvir o Evangelho, através de praticar o Evangelho. Assim nós somos libertos do pecado e feitos servos da justiça, servos de Deus. Lembre-se, meus irmãos, como eu disse no último domingo, que o Evangelho nos forma, né, nos molda. Lembra que eu usei a palavra tipos, né, de tipografia, né, que é imprime em nós, né, esta expressão do Evangelho, grava em nosso coração a palavra. Lembram do salmista? Gravei, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Ou seja, para não pecar contra Deus, você tem que ter a palavra no coração. É assim. O Evangelho, meus irmãos, é a doutrina pela qual Deus opera a libertação, livrando-nos do domínio do pecado e fazendo-nos servos de Deus. Somos livres, então, pelo Evangelho. Paulo vai agora, após esta introdução, conceder 4 orientações que nos ajudam a obedecer a doutrina, obedecer os mandamentos de Deus. Primeiro está aqui no verso 19, oferecei-vos por completo, né?
Falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei-vos agora os vossos membros para servirem à justiça. Paulo, então, inicia fazendo esta observação, pela qual ele usou a ilustração de servidão. Domingo passado falamos que Paulo usa a ilustração, ele usa algo que os romanos conheciam muito bem, que era a figura do escravo. Então, ele usa essa ilustração. Falamos também que essa ilustração usada por Paulo, ela tem que ter uma pontuação. Ela é um pouco inadequada para o cristão, porque nós não nos tornamos escravos no sentido literal de Deus. A escravidão que os romanos conheciam era uma escravidão de severidade, era uma escravidão de um jugo forte, onde eles literalmente tinham que ser submissos a qualquer desejo do seu senhor, qualquer que fosse ele. Mas em Cristo, quando nós temos um relacionamento com Cristo, este sentido de servir a Cristo é o que está baseado em Mateus, quando ele diz: vinde a mim, que o meu jugo é suave e leve. Então, diferente daquele jugo pesado, o jugo em Cristo é leve. Mateus 11, dos versículos 28 até o 30. Quando ele usa a expressão, ou essa ilustração de escravos, o sentido, a ideia de Paulo era mostrar a dimensão e o peso que advém àqueles que se entregam ao pecado. Paulo termina essa exposição dizendo que o salário do pecado é a morte. Mas ele também diz que nós temos que ter uma responsabilidade quando tomamos a decisão de seguir a Cristo. Ou seja, nós devemos obedecer a sua palavra, obedecer os seus mandamentos, como servos fiéis, e não questionar as suas ordens. Questionar no sentido, não é de você ter dúvida e perguntar, é questionar de achar que você não deve fazer. É essa a questão. Muitas vezes nós lemos uma passagem para nos desqualificar. Eu acho que isso não deve ser assim, eu corro a Bíblia lá para ver se eu acho alguma coisa, para que eu não precise estar. Não, a palavra do Senhor tem que ser observada na sua integridade. Na sua integridade. Então, Paulo usa essa expressão do cotidiano e uma expressão complexa, uma expressão forte, no começo do versículo 19. Ele usa essa expressão porque era uma expressão conhecida. Atenção que sempre a Bíblia ela é, num sentido, ela é cultural. Então, quando Paulo está a falar em escravos, era algo que na cultura era natural. Hoje não. Não é por isso que invalida a ilustração de Paulo quando ele usa essa expressão de sermos escravos do pecado. Não somos escravos de pessoas. Paulo está a dizer aqui do pecado. O homem é escravo do pecado. Então Paulo vai usar aqui uma expressão interessante. Ele diz assim: falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne. Era uma outra coisa também que eles entendiam muito bem. É como se Paulo dissesse assim: eu falo desta forma, pois sei o que vocês sabem muito bem o que é ser escravo. Então, na carne. Falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne. Vocês, diz Paulo, quando viviam no pecado, se ofereciam por completo, com todos os vossos membros, corpo, alma e mente. É assim que aquele que está debaixo do pecado vive. Seu corpo está no pecado. A sua alma está entregue ao pecado.
e a sua mente está entregue ao pecado. Paulo chega a dizer que aquele que vive no pecado tem a sua mente cauterizada, sua mente fica uma pedra, que você não consegue mais refletir o que é certo e o que é errado. Você olha para aquilo que você pratica e acha que aquilo é certo. E quem é que pode mudar esta forma? Quem é que pode transformar isto? Quem é que pode transformar uma mente e um coração de pedra em carne? Ezequiel diz que isto é dado por Deus. Então Paulo, ele tem que mostrar esta questão para mostrar exatamente a forma como você vive sem Cristo. Sem Cristo, vocês estão dedicados ao pecado. E até sentem prazer em satisfazer os seus desejos mais infames e impuros. Você sente prazer. A pessoa que vive no pecado, ela sente prazer, ela não percebe o que ela está a fazer. Então, agora que estão em Cristo, que vos libertou desse jugo pesado, sirvam também ao Senhor com a mesma intensidade que vocês serviam antes ao pecado. Sirvam ao Senhor, mas agora com mais alegria. Por quê? Porque o pecado estava te conduzindo à morte eterna, ao pecado. E agora a vida em Cristo te conduz à vida eterna com Cristo. Então você tem que estar mais alegre ainda. Se antes você sentia prazer no pecado, agora você deve sentir um prazer maior ainda, servir ao Senhor com alegria. E Paulo vai dizer agora, ainda no final do verso 19, que nós devemos oferecer a nossa mente, a nossa alma e o nosso corpo num processo que inicia-se na salvação e continua por toda a sua vida, chamado santificação. Já falamos aqui algumas vezes, mas é bom sempre relembrar. Quando você é salvo em Cristo, quando você reconhece que você é pecador, quando você consegue contemplar a forma de pecado que você vive, quando você consegue fazer isso e se coloca diante do Senhor de misericórdia e graça e passa a ter um processo de agradar ao Senhor, isso chama-se salvação. Você é salvo em Cristo. Mas isso é apenas o início. A salvação é como se fosse algo que nos traz uma luz à mente daquilo que eu era e do que eu devo ser. Então, as coisas velhas, elas já passaram, mas nós precisamos ter o tudo novo. Eis que tudo se faz novo. O que é o tudo? É o buscar a Cristo. É literalmente conhecer a Cristo. Se você que está aqui hoje não é salvo em Cristo, e de repente Cristo te chamar hoje para a salvação, o que é que você sabe de Cristo? O que é que você sabe de Deus? Precisa conhecer a Deus. Precisa caminhar em Cristo para ser literalmente transformado. Isso chama-se santificação. Hebreus vai dizer-nos que sem esse processo chamado santificação, ninguém verá a Deus. Mas pastor, mas eu sou salvo. Como que Hebreus pode dizer que sem santificação ninguém verá a Deus? Porque um é consequência do outro. Se você é salvo, você deve querer a santificação. Você deve buscar isso. Não adianta você dizer aqui assim, olha, eu quero seguir a Cristo, sair daqui e continuar praticando a sua vida. Você não foi salvo. Então é importante entender que a palavra aqui usada para oferecer, esse oferecer o seu corpo, é muito mais ampla. E esta palavra aqui, usada por Paulo, ela quer dizer colocar-se à distância da mão de alguém. Então, quando Paulo diz aqui que nós devemos nos oferecer inteiramente a Deus, ele está a dizer, você tem que estar ao alcance de Deus. Não que Deus tenha o braço curtinho, né? Mas tem que estar ao alcance de Deus no sentido dessa intimidade, de proximidade. Você está ali próximo de Deus.
É como que dizendo: Senhor, eu aqui agora estou, toma-me e usa-me. Ou seja, aquele que se oferece por completo, se oferece com tudo o que ele é, com tudo o que ele tem e com tudo o que ele possa fazer. Quando nós temos esse encontro com Cristo, nós literalmente entendemos que não somos nada, não temos nada, se não for em Cristo. Nada é meu, nada me pertence. Eu sou servo do Senhor, a minha vida é do Senhor, está nas mãos do Senhor. Os meus bens, tudo que eu tenho não me pertence, tudo vem por causa da misericórdia de Deus. Ou seja, nós nos oferecemos por completo ao Senhor. A segunda atitude que Paulo vai nos mostrar aqui, a segunda orientação que ele nos dá, vem em forma de uma pergunta. E Paulo, nos versos 20 e 21, ele vai deixar uma pergunta para cada um de nós, antes de Cristo. Ele pergunta assim: quando você era escravo do pecado, o que você colheu de bom? O que você colheu quando era escravo do pecado? O que você recebeu como escravo do pecado? O pecador pode dizer: olha, passei noites agradáveis, olha, vivi prazeres, olha. Então eu vou dizer para você, literalmente, o que é que você recebeu. Porque a resposta de Paulo está na palavra do Senhor, não está no coração do homem. Nós falamos no último domingo sobre essa questão do ser escravo, que o escravo, nesta concepção de Paulo aqui, nós falamos para os irmãos que o escravo poderia ser escravo de 3 formas. Lembram disso? Ou ele era vendido, né? Alguém comprava ele. Ou ele, quando livre, ele dizia assim: não, eu não quero ser livre. Eu quero continuar aqui, viver contigo. Porque depois de um tempo, o escravo tinha direito à liberdade. E ele falava: não, eu não quero, eu quero continuar. E tinha aquele caso em que a pessoa se oferecia como escravo. E é este o caso que Paulo está usando de ilustração. Quem é que era doido para se oferecer como escravo? Pois é, não era doido, era necessitado. Era aquela pessoa extremamente pobre, que não tinha nenhum recurso, que mendigava nas ruas, vivia nas ruas, muitas vezes sujeitas a intempéries do tempo, muitas vezes sujeitas a assassinato, porque tinha pessoas que matavam essas pessoas. Então eles diziam: bom, eu já não vivo, eu já não tenho vida, isso aqui não é vida. Então eu vou à casa do fulano e vou me oferecer como escravo. Então ele chegava na casa do fulano, que tinha mais posses, e dizia: olha, eu venho aqui me oferecer como escravo. E aí aquele senhor dizia: ok, agora você vai ter comida, vai ter um teto, vai estar protegido, mas você é meu. Agora você vai fazer as minhas vontades. Você agora está debaixo das minhas vontades. Paulo está dizendo que a pessoa, ela se oferece ao pecado. Ela está dizendo assim: olha, eu quero você. Eu quero estar debaixo da tua ordem. É isso que é o pecador. Ou, olha, eu quero estar debaixo de Cristo. Eu quero estar nas mãos do Senhor. São as 2 formas que a pessoa podia. Então, é isto que Paulo está usando como ilustração aqui. E uma outra coisa importante: aquele que era escravo de alguém não poderia prestar nenhum serviço a outrem. Você não podia ser escravo do Zé de manhã e escravo do Antônio à noite, né? Hoje, por exemplo, tem muita gente que trabalha numa empresa cedo, numa outra empresa à tarde, numa outra empresa à noite. Não, lá naquele tempo não. Porque quem é que te pagava? Era o pecado. Então você não pode trabalhar em outro lugar. Então, para ir para outro, ele tinha que primeiro deixar o primeiro. Para estar debaixo da servidão de outro, ele precisava primeiro deixar
a servidão que ele tinha antes. Ou seja, meus irmãos, aquele que está debaixo do pecado, ele literalmente não conhece a Deus. E Paulo diz, então, aqui no versículo 20, que quando você era escravo do pecado, estavas isentos em relação à justiça. Isento não quer dizer aqui que você, eu estou no pecado, então Deus não pode falar nada para mim. Né? Eu estou isento, né, das condenações, eu estou isento. Não, isento no sentido de servir. Você não serve a Deus. Você está isento de servir a Deus porque você não tem como servir a dois senhores. Então Paulo deixa aqui a pergunta: o que é que você ganhou no tempo em que você foi servo do pecado? Qual foi o resultado? E a resposta está lá em Romanos, capítulo 1, nos versículos 24, 26 e do 28 até o 32. O que é que alguém recebe como ganho de estar debaixo do pecado? Paulo diz assim: por isso Deus entregou tais homens. Quem são esses homens? Os servos do pecado, os escravos do pecado. Eles entregou o quê? A imundícia, as paixões infames, desprezam a Deus e o seu conhecimento, praticam coisas inconvenientes, cheios de injustiça, malícia, avareza, maldade, possuidores de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, difamadores, caluniadores, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural, sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Então, o que é que você recebeu como servo e escravo do pecado? Esta lista. Você é exatamente esta lista. Exatamente. Talvez você não se inclua em alguns. Pastor, eu não sou homicídio. Também. Que bom. E os outros? Se você se encaixou em um desses, você já é escravo. Mas Cristo vem exatamente para nos libertar desta forma. Ou seja, Paulo está falando que este é o fruto colhido pelos que estão no pecado. Agora, quando então tomamos consciência de Deus, através do quê? Do que Paulo falou antes, através da exposição da palavra, da doutrina da palavra, do que a palavra diz que nós somos, quando tomamos essa consciência de Deus, então nós somos libertos do pecado por Ele. Compreendemos que passamos anos vivendo na ignorância, conforme Efésios 4, e por isso tudo parecia normal e natural. Tudo era normal, tudo era natural. Mas agora, quando somos confrontados com o pecado, então, ao relembrarmos o que praticamos, qual é o sentimento que nos vem? Paulo diz aqui na sequência, no versículo 21, naquele tempo, que resultado colhestes? Somente as coisas de que agora, somente as coisas qual? Aquelas que eu falei agora há pouco, lá de Romanos, capítulo 1, somente as coisas que agora, qual é o sentimento que você tem agora? De vergonha. Vergonha. Agora o sentimento que me invade é de vergonha. Então nós voltamos a Deus e pedimos forças para resistir a estas coisas. Sim, meus irmãos, quando você se volta para Deus e Deus o busca desse lamaçal, desse charcal de lodo, você ainda continua com todas essas coisas no seu coração. E nós precisamos pedir: Senhor, me ajuda, porque eu não tenho forças para fazer isso. Isso está muito vivo dentro de mim. Pastor, as coisas velhas não passaram? Passaram.
Passaram porque você não tem o desejo, não tem que praticá-las, mas você continua com o desejo de praticá-las. E o que é que vai limpando isso? O que é que vai refinando? Né? O que é que literalmente vai refinando você? Você, quando chega diante de Deus, você é uma pedra bruta. Mas aquela pedra lá dentro tem o quê? O ouro. Mas quando você chega, você é uma pedra. E aí, como faz o garimpeiro, aquele que trabalha o ouro nos garimpos, ele põe fogo, e põe fogo, e põe fogo, até que o ouro fique puro. Deus vai trabalhar no seu coração de uma maneira tal até que você fique puro. Quando isso? Na eternidade, meu irmão. Enquanto isso, é a santificação, é o queimar, entre aspas, viu? Cuidado lá, tá bem? É o queimar de Deus para ir purificando a sua vida. Paulo, então, vai reforçar que tudo que colhemos no tempo do pecado e que agora nos envergonha é aquilo que nos conduzia para a morte eterna. Mas graças a Deus que recebemos o ensino do Evangelho, que nos livra da culpa, do pecado, conforme está aqui no versículo 17. Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração ao Deus ao qual você agora se entregou. O terceiro ensinamento que Paulo nos deixa está no verso 22. Agora, libertos do pecado, podemos nos oferecer a Deus. Você se ofereceu como escravo do pecado. Agora você foi liberto. E agora você vai, então, e se oferece a Deus. Como é que você se libertou? Só havia uma forma, meus irmãos. Alguém tinha que ir lá e comprar você. Você não podia deixar de ser escravo quando você se ofereceu. Você se ofereceu. E agora, para você deixar de ser escravo, alguém precisa ir lá e perguntar: eu quero comprar esse escravo seu, quanto é que custa? Ou seja, você não saiu da casa do escravo, do pecado. Você não disse um dia, acordou de manhã e falou assim: a partir de hoje eu não quero mais ser escravo do pecado. Não, você não pode fazer isso. Alguém precisa resgatar você. Lembre-se, meus irmãos, que só após estar livre de um Senhor, você, como servo, pode servir ao outro. Então, diz a palavra do Senhor, que Cristo olhou para você, teve misericórdia da sua vida. Cristo veio em forma de homem. E Cristo nos comprou no sentido de conceder liberdade na cruz. E agora, então, livres por causa do sacrifício que foi o preço do pecado, agora livres, então agora nós podemos servir ao outro Senhor. Agora nós servimos a Deus. Interessante observar como Paulo expõe em um só versículo todo o processo da salvação de uma pessoa. Vamos ver como é que isso acontece? Primeiro, Paulo diz assim: agora, porém, libertos do pecado. Toda a humanidade está debaixo do pecado. E toda a humanidade está separada de Deus. Como pecadores, somos servos do pecado. Mas Cristo, então, nos libertou. Quando ainda estávamos mortos em nossos delitos e pecado, Ele nos concedeu vida. Ele nos concedeu salvação. A segunda questão que ele mostra aqui nesse processo da salvação, ele diz: agora, porém, libertos do pecado, fostes transformados em servos de Deus. Não fostes você que fez. Cristo transformou em servos de Deus. Na cruz, Cristo nos concedeu liberdade do pecado. E agora, então, sendo livres do senhorio do pecado,
nos oferecemos como servos do Senhor. Estamos agora debaixo do senhorio de Cristo, que, diferente da servidão do pecado, é manso e suave. Interessante observar uma coisa, meus irmãos. Ninguém pode ser liberto do pecado e não querer ser servo de Deus. Ninguém. Porque alguém tem que cuidar de você. Alguém tem que cuidar de você. Você não consegue sozinho. Então, se você acha que, eu vou lá na igreja e vou levantar minha mão, e aí eu vou falar que eu aceito Jesus e pronto, estou liberto do pecado. Oh, que maravilha, volto para lá, não quero nem saber desse Deus. Não, você foi enganado por você mesmo. Você se enganou. Porque não há como, esse processo você é escravo. Nesse sentido, né, que estamos aqui usar como ilustração. Você tem que servir a um Senhor. Tem que estar debaixo de um jugo. Interessante, embora só para fazer um paralelo com essa história, há uma questão quando Cristo liberta um endemoniado, ele liberta e ele deixa um aviso para aquela pessoa, que ele deveria agora dirigir-se no caminho do Senhor. Porque senão, os demônios veem você andando por aí, sem ninguém te protegendo, e ele olha e fala, olha, a casa lá está limpinha, está arrumadinha, está tudo pronto, eu vou chamar uma equipe, né? Nós vamos viver nessa pessoa, porque olha, está tudo arrumadinho. Tiraram, mas ninguém habitou no lugar, né? A casa estava lá, não tinha ninguém habitando. Então, quando você é liberto do pecado, entra um habitante em você, no mesmo instante, chamado Espírito Santo. A salvação te condiciona à presença do Espírito Santo na sua vida. Que maravilha! Esse processo de Deus é perfeito para as nossas vidas. Então, agora estamos debaixo do senhorio de Cristo. E a terceira questão é a questão da santificação, que Paulo está a dizer aqui. Ele diz, agora, libertos do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para santificação. Agora você está pronto, porque você está liberto do pecado, você teve um coração transformado, você está pronto para ter um caminho junto com Deus, um caminho chamado santificação. Agora o cristão produz frutos para essa santificação. Nós falamos que o pecador colhe frutos para a perdição. Narramos algum deles. Agora em Cristo nós temos frutos para a santificação. Percebam que está sempre um contraste. Nesse caminhar pela nova vida em Cristo, buscamos a santificação, buscamos fazer a vontade de Deus, que vai nos levar à vida eterna, diferente do pecado que nos leva para a perdição eterna. Meus irmãos, há 2000 anos, mais coisa, menos coisa, Cristo foi crucificado. E a palavra nos diz que nós fomos crucificados com Ele. Agora, em nosso caminhar, estamos crucificando a nossa natureza pecaminosa. Na cruz morremos com Cristo. Agora fazemos morrer a natureza pecaminosa que está em nós. Deus diz, meu filho morreu na cruz por você, para que você pudesse ser meu filho. Agora viva dignamente como filho de Deus. Viva dignamente. Se você diz que é filho de Deus, viva dignamente o nome que você carrega. Não envergonhe o Evangelho que foi tão caro. Devemos ter em nossa mente que Deus desceu dos céus ao encontro do homem para restaurar o relacionamento com o homem. E assim hoje olhamos para os ensinos do Evangelho e obedecemos a Deus.
Muitos pensam ainda que primeiro precisamos fazer algo para depois Deus vir ao nosso encontro. Não. Paulo diz que Deus nos salvou sendo nós ainda pecadores. É Deus que vem buscar o homem. É Deus que vem resgatar o homem, porque o prazer do homem está no pecado. A quarta e última orientação do apóstolo, ele diz: ofereçam-se a Deus com os olhos postos no resultado final. Versículo 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo, nosso Salvador. Os nossos olhos estão postos no resultado. Seguir a Cristo tem um propósito, é ter uma vida eterna com Ele. Qual é a esperança do cristão? Não é ter uma vida cheia de benesses, não é ter uma vida gloriosa aqui na terra, não é receber bênçãos todos os dias, não é viver sem doença, sem enfermidade, sem tristeza. Não é nada disso, porque esta vida é passageira. Esta vida um dia acaba. Os nossos olhos estão postos em Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Os nossos olhos estão postos naquilo que Deus nos concede, que é a vida eterna em Cristo Jesus. É para lá que nós olhamos. Em sequência, então, ao versículo 22, Paulo dá essa explicação. Ele responde o porquê. Por que é que nós buscamos em Cristo? Porque o que recebemos, se formos servos do pecado ou servos de Deus, o que é que nós recebemos? Paulo já disse que vocês recebem o salário do pecado, que é a morte. Ou seja, Paulo, ao usar o termo salário, ele quer dizer que é algo merecido. Você que trabalha. Você trabalha com a esperança de chegar no final do mês e receber um salário, não é isso? Muito bem, você merece esse salário, não merece? Você trabalhou para isso. Então, no pecado também é assim. O inimigo, ele diz para você assim: vem trabalhar para mim, vem trabalhar para o pecado aqui, no final eu te dou um salário. É o que Paulo está dizendo aqui. E o salário é a morte. Então, quando chegar no final, você vai receber exatamente o que você combinou com ele. Você vai receber a morte, e aí você vai pegar, porque foi o que você esperou receber. Então, você recebe o que você contratou. Interessante que esta morte, que muitas vezes as pessoas olham, leem e falam: morte, todos nós vamos morrer, né? Esse é o preço do pecado, a morte? O bonzinho também vai morrer. O crente também vai morrer. Nós vamos todos para o mesmo buraco. Não, Paulo está falando aqui de 3 mortes. Quando ele diz aqui a questão do salário é a morte, ele fala da morte espiritual. Você está afastado de Cristo. Você está morto espiritualmente. Agora, ele fala da morte física. É aquela que literalmente você um dia vai experimentar, a menos que Cristo volte antes. E a outra morte é a vida, é a morte eterna. É aquela que você vai experimentar eternamente. É ser consumido eternamente. Eu não vou entrar nessa questão aqui para não alongar muito. Um dia podemos falar sobre isso. Mas você que morrer no pecado vai viver eternamente um tempo de perdição, um tempo de angústia. Agora, aquelas coisas que você passou na terra e que você achava difícil, enfermidades, dores, aquilo não é nem sombra do que passará aquele que estiver morto espiritualmente. Mas na continuação do versículo, Paulo usa a expressão mas. Paulo faz aqui um contraponto, né? A expressão mas, essa conjunção aí, essa ligação, ele disse assim: o salário do pecado é a morte, mas, um contraponto, mas vem algo bom para aqueles que estão em Cristo. Mas o dom, olha que expressão que está aqui, dom gratuito. Ele não tem salário? Não tem salário. O dom gratuito de Deus é a vida eterna. Podemos, então, entender essa intenção aqui, ou essa expressão, como a intervenção
de Deus, ele interveio. Percebam que aqui Paulo, então, não usou o termo salário para se referir à vida eterna. E por quê, meus irmãos? Porque o salário, como eu disse há pouco, é algo merecido, você merece. A salvação você merece? Não. A salvação você não merece. Somente a morte é merecida. Somente a morte eterna é merecida. Todos os pecadores só merecem a morte eterna, pois recebem por servir o pecado. Mas Paulo, então, vai dizer: não há como você adquirir a vida eterna. A vida eterna já foi adquirida. Cristo já adquiriu a vida eterna para aqueles que estão nele. É pela graça. E esta palavra graça é exatamente isto. Receber algo que não merecemos. É pela graça que sois salvos, e isto não vem de vós, para que ninguém se glorie, mas é dom de Deus. Vem de Deus para você. É algo que Deus lhe concede. Pensem, meus irmãos. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Vivíamos para servir ao pecado. E de muitas maneiras, conforme está lá em Romanos 1, 26, 28 ao 32 e 24. E todos nós receberíamos o mesmo salário, a morte. Mas Deus intervém e envia seu Filho Jesus Cristo para nos resgatar, pagar o preço do resgate e nos tornar livres do Senhor pecado. Agora, livres, podemos nos oferecer ao outro Senhor e nos oferecermos a Deus para servir a Deus, que nos concederá com graça a vida eterna em Cristo Jesus. Além da vida eterna, tem mais. Viveremos num novo céu e numa nova terra. E tem mais. Usufruiremos da presença de Cristo. Usufruiremos da presença de Cristo. Esse é literalmente o nosso alvo. Já disse alguém, eu não me recordo o nome, mas um pastor do século XVIII, ele dizia: se no céu não estivesse Cristo, eu não queria ir para o céu. O céu é o objetivo nosso por causa da presença de quem está lá. Não é por causa das ruas de ouro, de cristal e etc, etc. Não é nada disso. É por causa da presença de quem está lá. É viver eternamente com o sol da justiça sendo inserido sobre as nossas vidas. Então, meus irmãos, eu preciso perguntar a você que me ouve, que está aqui presente ou que nos ouve através desta gravação. Depois de ouvir aquilo que receberás da parte de cada um desses dois senhores, a qual dos dois você se oferecerá? Ao pecado ou a Deus? Então, rapidamente eu quero deixar aqui alguns conselhos. Sim, conselho muitas vezes é bom. Às vezes nós podemos ter a impressão de que o pecado nos dá prazer e alegria. Às vezes ouvimos alguns a testemunhar da sua conversão, não é? E as pessoas falam como se aquilo fosse algo glorioso. Ah, eu fazia isto, eu fazia aquilo. Eu acho que o maior testemunho é a vergonha. É talvez a gente dizer assim: eu tenho vergonha de falar o que eu fui. Se eu falar o que eu fui para vocês, eu tenho vergonha do que eu fui. Se você ainda vive na prática do pecado, você precisa abandonar essa prática e voltar-se para Deus. Você só pode servi-lo verdadeiramente se você estiver livre do pecado. Paulo nos disse que, como servos de Deus, vivemos num processo de santificação. A luta para uma pessoa que viveu escrava do pecado em algum daqueles expostos por Paulo é grande. Somente sabe quem viveu. Você, adolescente e jovem, uma palavra para você. Não queira experimentar.
Às vezes as pessoas parece que sentem o desejo de experimentar, né? Como é que será que é isso? Como é que será que é aquilo? Como é que é um baile? Né? Tem baile aqui? Aquela coisa que a gente vai lá nos lugares, né, para dançar. Como é que será que é? Como é que será que é a bebida? Como é que será? Como é que será? Não queira experimentar. Porque o prazer é muito curto. Pergunte para um viciado em drogas, como é que ele iniciou nas drogas. Quis experimentar. Pergunte para um viciado em bebidas, no cigarro, em tudo. Pergunta como é que ele começou. Ele quis experimentar. Foi só isso. Não queira experimentar. Quer experimentar alguma coisa? Experimente o Espírito Santo na tua vida. É isso que você deve experimentar. Experimente a salvação de Cristo. Experimente ser limpo e liberto pelo sangue do Cordeiro. Experimente. Mas experimente coisas que vão deixar marcas que te encaminham diante de Deus. E que Deus possa te abençoar em nome de Jesus. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, Pai. Que ela possa causar transformação na nossa vida, Senhor. A tua palavra liberta, disse o apóstolo. A tua palavra, Senhor Deus, nos concede nova vida. A tua palavra, Senhor, nos leva a refletir sobre a nossa situação. A tua palavra escancara o nosso pecado. A tua palavra nos envergonha, Senhor. Oh, Deus, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, nos ajuda. Nos ajuda porque somos fracos. Nos ajuda, Senhor Deus, porque sem a tua presença, sem o Senhor na nossa vida, nós não conseguimos, Pai. Não conseguimos. Nos fortalece, nos ajude. Nos force a dar o passo. Deus, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Que a tua palavra hoje possa achar lugar em cada coração. Mas principalmente daquele que ainda não tem um encontro com o Senhor, ainda não entregou sua vida diante do Senhor. Que hoje seja o dia de salvação. Que hoje, este que está a ouvir, possa achar graça diante do Senhor. Que o teu Santo Espírito possa estar a falar no coração, para a honra e glória do teu santo nome, Senhor. Nos concede uma semana, ó Pai, de paz, saúde. Nos concede uma semana, ó Pai, de vitórias. Mas, acima de tudo, nos concede uma semana na tua presença, em oração, em leitura da palavra, em comunhão. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e Pai e as consolações do Espírito Santo seja sobre todos, agora e para sempre. Amém. E graças a Deus. Deus abençoe, uma boa semana a todos. Mais uma vez, obrigado a você que nos visita nesta manhã. Deus abençoe.